Pensar demais no futuro pode estar drenando sua energia e sua motivação. Então, esse é o tema que a gente vai conversar aí um pouquinho hoje. E é uma conversa mesmo, uma troca de ideia. Para quem bebe aí é uma espécie de conversa de boteco. Para mim que não bebo é uma conversa de treino. Então, aquela conversa despretensiosa ali que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre esse pensar demais no futuro. E aí eu vou colocar aqui 4 pontos, né? 4 pontos principais do porquê isso pode ser problemático. E depois vou colocar 4 pontos, 4 técnicas, 4 atitudes, 4 coisas que você pode fazer para melhorar esse quesito, né? Para tentar diminuir esse pensar demais no futuro, ou amenizar, enfim. E aqui, como eu disse, como vai ser uma troca de ideia, uma conversa simples, o vídeo vai ser corrido. Eu só liguei a câmera aqui e não vai ter edição, não vai ter nada. Então, os próprios erros, como esse que eu acabei de deixar a caneta cair aqui, vão permanecer no vídeo. E só para constatar, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, um roteirinho básico, né, para os pontos mais importantes para não deixar de falar e nem para ir viajando demais, porque eu sempre falo que uma reflexão acaba puxando outra, né? Sempre. Então, eu só esbocei aqui mais ou menos o que falar para não deixar de falar e também para não me alongar demais e quando perceber fugir demais do tema. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Renan Lessa, sou médico e terapeuta e vamos conversar aqui um pouquinho. Então, para começar, né? Pensar demais no futuro pode estar drenando a sua energia e a sua motivação. Então, o primeiro ponto que eu quis colocar aqui, gera ansiedade por antecipação. Então, todas as vezes que você fica pensando demais no futuro, isso te gera ansiedade. Isso acontece porque o nosso cérebro, na verdade, ele não consegue distinguir muito bem o que é imaginação, ali que você fica pensando, e o que realmente é real. Ele tem uma certa dificuldade em diferenciar essas duas coisas. Então, quando você começa ali pensar no futuro, né? Você começa a imaginar situações incertas, situações negativas, seu corpo passa a entender aquilo como real. E ele vai desencadear reações que desencadearia se aquilo fosse real. Então, vai gerar essa ansiedade como se fosse realmente real. Então, ele vai liberar ali o cortisol, né? E seu corpo vai entrar numa espécie de estado de alerta. Então, você vai sentir ali fadiga, tensão muscular, sensação de cansaço, aquela sensação de realmente sugado, né? Então, isso pode ser um problema. Gerar essa ansiedade por antecipação, porque pensemos, né? O problema ele vai estar lá na frente, então, sei lá, a gente pode supor que diversas situações, vou apresentar um trabalho para 20 pessoas no trabalho daqui 15 dias. Quando eu fico pensando demais nesse momento, meu cérebro, né, meus pensamentos ali começam a pensar que isso está acontecendo agora. Como eu disse, o cérebro não tem uma capacidade de distinção muito bem entre o que é realidade e o que está somente ali na sua cabeça. Então você vai despertar todos as reações do corpo, né, digamos assim, como se aquilo fosse real. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, de pensar demais no futuro. E aqui eu acho que esse seria um dos pontos mais importantes, porque esse é um dos pontos que eu acho que faz muitas vezes a gente não querer diminuir esse pensamento no futuro, que é uma criação de ilusão de controle. Então, tem-se uma falsa sensação, né, de que quando você fica pensando muito no futuro, é como se você estivesse controlando o que pode acontecer. Mas basta uma reflexão breve, né? E a gente vai chegar à conclusão de que é humanamente impossível a gente calcular
todas as coisas que podem acontecer, né? Tentar planejar tudo que pode acontecer para eu me antecipar a isso. Então, é humanamente impossível. Então, você ficar pensando demais no futuro, na verdade, ele acaba drenando sua energia, né? Por isso, porque te dá uma falsa sensação de que você tem controle, mas basta que uma única coisa que você não pensou aconteça, né? Que saia desse roteiro mental, perdão, que você não conseguiu pensar naquela situação, basta ela acontecer, pronto. E aí vem as coisas ruins, você vai se frustrar, vai achar que não vai conseguir, vai achar que todo o seu plano foi por água abaixo, e não é bem assim. Então, é interessante, né? É muito pertinente a gente fazer uma diferenciação, né? A gente não pode confundir não pensar demais no futuro com não planejar o futuro. Aqui a minha indagação, né, é sobre pensar demais no futuro. Isso não quer dizer de forma alguma que você não deva planejar o futuro. Isso você deve sim, sem sombra de dúvidas. A melhor maneira de criar o futuro é você mesmo ir construindo, né? Isso começa com planejamento. Mas depois de planejado, você não deve ficar pensando naquilo ali a todo momento, né? Depois, lá na frente, eu vou falar um pouco do que a gente pode fazer para ir lidando com essas situações. Mas resumindo, é isso, né? Esse ponto 2. Cria uma ilusão de controle, mas é só uma ilusão. Na verdade, você não tem controle algum. E todas as vezes que acontece algo que você não previa, você vai se frustrar, vai se decepcionar e aquilo vai fazer você perder não só energia, mas também muito motivação naquilo que está por vir. Terceiro ponto, rouba, né, o foco do momento presente, que é o único lugar que a gente realmente tem controle. Na verdade, a única coisa que a gente pode controlar é o que a gente vai fazer agora, nesse momento. Então, a nossa energia, na verdade, ela é limitada. A gente tem uma quantidade, cada um, né, obviamente isso é individual, tem uma quantidade específica de energia. E quando você fica pensando demais, significa que você está direcionando energia para os pensamentos. Então, se você está pensando demais, muito provavelmente você está agindo pouco. E aí, quando você se dá conta, você está procrastinando, você não está agindo. E aí começa a entrar num ciclo. Pensa muito, age pouco, se frustra. Aí isso acaba atraindo mais pensamentos negativos. Aí você continua pensando e cada vez agindo menos e se frustrando mais. E assim vai, vira um ciclo do qual é bem difícil sair. Então, lembrar sempre, a nossa energia é limitada. Então, todas as vezes que você faz alguma coisa, você deixa de fazer inúmeras outras coisas. Então, a gente tem que pensar muito bem onde está direcionando a nossa energia. Então, pensar demais no futuro tira a nossa capacidade de viver o presente, de estar focado ali no que você poderia estar fazendo agora, do que você poderia estar agindo com base naquilo que você planejou, né? E o simples pensar não resolve nada. Você deve planejar, mas depois agir, né? Sem ação, nada vai para frente. E aqui o quarto ponto é que ele sabota, né? Esse pensar demais no futuro, você ficar ali matutando sem parar em coisas que vão acontecer lá na frente, né, depois de muito processo, de muita ação, sabota a motivação. Por quê? Porque todas as vezes que você fica ali pensando no que ainda está por vir, você começa a pensar, poxa, ainda falta muito, o caminho é longo, poxa, ainda tem muitos obstáculos, ainda tem muita coisa para fazer. A sensação é de que você ainda não fez nada, por mais que você já tenha feito, seu foco passa a ser no tanto que ainda falta. E todas as vezes que você pensa mais no que falta do que no que você já fez, ou no propósito de fazer aquilo, ou nos motivos pelos quais você faz aquilo, isso acaba te desmotivando, né? Acaba tirando sua energia. Porque em vez de focar naquilo que você pode, na sua ação,
você tá pensando nos obstáculos, no tempo que ainda falta, no tanto de coisa que você ainda tem que fazer, no quão difícil vai ser você alcançar aquilo, né? Então, isso drena drasticamente também a sua energia e sua motivação. Então, é mais um motivo para não pensar demais no futuro. Planejar sim, mas ficar matutando ali o tempo todo coisas que ainda vão acontecer de forma alguma. Então, resumindo, pensar demais no futuro vai te gerar ansiedade por antecipação. Então, seu corpo vai entender que aquilo é como se estivesse iminente a acontecer e ele vai desencadear todas as respostas fisiológicas como se aquilo já fosse acontecer, sendo que vai acontecer daqui não sei quanto tempo. 2, cria ilusão de controle, mas é só uma sensação, é uma ilusão, né? É um falso controle sobre aquilo. Na verdade, você não tem controle algum daquilo, você tem controle sobre o que você faz agora. Eu sempre falo, a gente controla comportamentos, não resultados. Então eu tenho controle sobre o que eu posso fazer agora. Sobre o resultado, eu não tenho controle total, porque envolve diversas outras variáveis. Terceiro, rouba o foco do momento presente, né? Então te tira energia do que você poderia fazer agindo agora, fazer agora, colocando energia no pensamento, que não vai te levar a lugar algum. E o quarto, que a gente já falou também, que sabota a motivação por achar que o caminho é longo, né? Quando você pensa, poxa, ainda falta muito, tem muitos obstáculos, isso também te tira a motivação, enquanto você podia estar focado, animado, pensando só no próximo passo. O que eu posso fazer agora para agir? E aí agora a gente entra na segunda parte, que é o que eu posso fazer então, né? Já que a gente viu aqui 4 pontos do porquê não é uma boa estratégia, não digamos assim, bom a gente ficar alimentando isso, né? Esse pensar demais, pensar excessivo no futuro. Então, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para diminuir esse pensar? Quais são as dicas, né? Que você já pode aplicar agora e já na sua vida, no seu contexto, no seu dia a dia. Então, vou colocar 4 também. Então, o primeiro, escreva e tire da cabeça. Por quê? Tem estudos que comprovam que quando a gente escreve, e aqui cabe distinguir, que escrever num papel é ainda mais eficiente do que escrever, por exemplo, no notebook ou no celular. Então, o ideal é escrever num papel mesmo, igual eu tô aqui, caderno, caneta, e escrever. Todas as vezes que você tira do pensamento e passa para o papel, você reduz a atividade do sistema límbico, que é o sistema ali mais emocional, né? E você ativa o córtex pré-frontal, que é o pré-frontal, que é o mais racional. Então isso acaba te trazendo uma certa clareza, te traz mais calma. Então todas as vezes que você tiver ali com o pensamento excessivo, estiver pensando demais em coisas que vão acontecer, em coisas que você planejou, mas você não está conseguindo acalmar aqueles pensamentos, você vai lá e escreve. Escreve o que você está pensando ali, ou uma situação que você levantou daquele plano, que depois você pode rever se tem algo que você precisa mudar, que não precisa, enfim. Escrever ajuda muito, porque quando você escreve, de alguma forma você consegue tirar ele da cabeça, porque você traz ele para o mundo, né? Você externaliza algo que estava só na sua cabeça. Então isso já é uma coisa que ajuda. Você vai ver aqui que as 4 atitudes que você pode fazer, vocês vão perceber que uma vai se interligando com a outra. Segunda, use um tempo marcado para pensar no futuro. Então, o que seria isso? Você pode tirar ali um momento do seu dia, por exemplo, depois da janta ou antes de dormir, enfim, ou logo ao amanhecer, enfim, você vai na sua rotina e você vai ver qual pode ser o melhor horário para você ter esse tempo dedicado ali, 10, 15, 20 minutos,
para você pensar e planejar o futuro, para você planejar as coisas que você vai fazer. E aí você pode, como eu disse, somar com a dica número 1. Então você pode ali, as principais que você for tendo, as principais pensamentos, os principais planejamentos, você pode anotar, para aquilo não ficar só matutando na sua cabeça e acabar, em vez de ser algo produtivo, ser algo contraprodutivo, né? Então, ter um momento do dia que você tire para pensar pode te aliviar, porque em qualquer outro momento do dia que começar esses pensamentos, você vai pensar, não, isso pode esperar para a hora do dia que eu vou realmente pensar e planejar a respeito disso. Então, isso vai acalmar. E se ainda não acalmar de pensar isso, eu posso esperar, você vai lá e escreve. Então, como eu disse, as dicas vão se complementando. Então, ter um tempo marcado para pensar exclusivamente em planejamentos ou planos futuros, enfim, coisas que você ainda quer realizar. Pode ser muito interessante. 3. Foque apenas no próximo passo. Pelo motivo que eu já tinha falado. Quando você começa a pensar no tanto de passos, no tanto de processos, no tanto de problemas que você ainda tem que resolver para chegar naquele resultado final, dificilmente você vai ter motivação para agir agora, no momento. Então foque no que eu posso, qual ação eu posso executar agora. Porque pensa, vamos colocar em termos práticos, um exemplo real. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos. Você concorda comigo que emagrecer 20 quilos não é uma ação? Não é uma única ação que vai fazer eu emagrecer 20 quilos? São milhares de sucessivas ações que vão, ao longo do tempo, chegar ao resultado de perder 20 quilos. Então, perder 20 quilos é o resultado, não é uma ação. Então, focar no próximo passo, apenas no próximo passo, beleza. Então, o resultado final que eu quero é perder 20 quilos. O que eu posso fazer agora, nesse momento, que vai me ajudar a chegar nesse ponto? Eu posso ir ali no parque e dar uma caminhada, eu posso dar uma corrida. Quando eu chegar, eu posso comer uma alimentação bem balanceada. Então, sempre foco no próximo passo. Então, beleza, já fiz meus compromissos, agora eu vou no parque dar uma caminhada. Beleza, foco na caminhada. Terminou? Pronto, cheguei da caminhada, agora o que eu posso fazer? Bom, eu acho que é interessante para eu perder 20 quilos, eu comer bons alimentos. Então, eu vou comer uma fruta com 2 ovos, por exemplo. Ótimo, são ações. Isso é uma ação, isso é focar no próximo passo. Essas ações têm que estar coerentes com aquele resultado final que você quer. Então, como eu já disse, você controla comportamento, você não controla o resultado. Todas as vezes que você direciona a sua energia para o resultado, a sua chance de frustração é muito grande. Porque o resultado não envolve só seu comportamento, o resultado envolve diversas outras variáveis. Então a única coisa que a gente tem controle total é sobre os nossos comportamentos, é o que eu posso fazer agora. Então o nosso foco tem que estar total nisso. Então essa é uma excelente dica, foque sempre no próximo passo. Próximo passo, o que eu posso fazer agora? Qual ação eu posso praticar nesse momento? E 4, pratique a atenção do presente com mini tarefas. Então, ela se confunde um pouco com essa que eu acabei de falar. Então, você tem que estar presente naquela ação que você vai fazer nesse momento agora. E como você pode fazer isso? Existem técnicas de você ir quebrando o seu dia ao longo de vários mini blocos. Então, por exemplo, se você tem 12, 14 horas do dia que você vai realizar tarefas, você pode quebrar em mini blocos. Então você pode quebrar em blocos de 30 minutos, em blocos de 1 hora. Sempre é bom não ser blocos muito grandes. Então o ideal é não passar de blocos de 1 hora. Por quê? Porque isso vai você ir completando os blocos, esses mini blocos, além de facilitar você estar presente, porque é mais fácil você tá focado numa atividade que você vai realizar por 30 minutos, no máximo 1 hora, e depois você sabe que vai ter ali um intervalo,
do que você pensar, pô, vou ter que realizar essa tarefa em 4 horas. É muito difícil você conseguir ficar concentrado por 4 horas seguido. Então, você completar tarefas menores, isso acaba ativando o seu sistema de recompensa, né? E isso libera dopamina e a dopamina aumenta sua motivação, mantém sua motivação em continuar realizando aquelas tarefas. Então, você tem um senso de progresso, né? E eu arrisco dizer que são poucas coisas que dão tanta motivação para o ser humano, que movem tanto o ser humano, do que a sensação de progresso. Eu arriscaria dizer que até a própria felicidade, em alguma medida, está muito relacionada a isso, a sensação de progresso, né? De que eu estou progredindo naquilo que eu me propus a fazer. Então, quebrar suas tarefas maiores em mini tarefas pode ajudar muito também. Pode ajudar muito a diminuir essa vontade que a gente tem de a todo momento ficar pensando no futuro, né? E deixar de fazer o que a gente pode fazer agora. Então, resumindo, o que você pode aplicar aí para você agora já. Primeiro, usar o tempo marcado. Então, escolhe um determinado momento do dia e naquele momento, sim, você vai planejar, vai pensar exaustivamente nas possibilidades que vem na sua cabeça, o que você pode melhorar, pode piorar. Ou pode piorar não, pode dar de errado naquilo que você planejou, enfim, aquele momento do dia você vai realmente usar para pensar no futuro. Em qualquer outra parte do dia que vier pensamentos demasiados sobre o futuro, você vai pensar, não, calma, eu vou fazer isso na hora que chegar o momento de fazer isso. E já se confunde com outro conselho, que é escreva, tire da cabeça. Então, todas as vezes que vier pensamentos excessivos ali sobre o futuro que tá te atrapalhando, você vai pegar um papelzinho, você pode até, inclusive uma outra dica é ter um mini caderninho, algo que você deixa ali na sua mochila, na sua bolsa, para você sempre ter. Então, começou a pensar demais, é algo que você acha que vale a pena, anota que isso tem uma maior chance de sair ali dos seus pensamentos. Terceiro, focar apenas no próximo passo. Então, o que eu posso agir agora? Qual a ação que eu posso fazer agora que a longo prazo vai fazer eu chegar no resultado que eu quero? Lembrando, você controla comportamentos, você não controla resultados. Então, foca no seu comportamento, na sua ação agora. E, por último, quarto, dividir as tarefas maiores em mini tarefas, em blocos de 30, 40, 50 minutos, de até 1 hora no máximo. Porque isso vai te gerar todas as vezes que você finalizar aquele mini bloco, você vai ter uma sensação de tarefa cumprida. E isso vai ativar o seu sistema de recompensa, vai liberar dopamina, e você vai cada vez querer fazer mais isso. Então, a chance de você concluir as tarefas a longo prazo é muito maior. Porque você vai ter uma sensação de progresso, né? E isso nos move demais para a gente continuar fazendo aquilo que deve ser feito. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Como eu disse, é uma conversa mesmo. Eu tentei não demorar muito tempo, né? Para não ficar muito extenso. Eu tentei também não viajar muito na maionese, né? Não trazer reflexão, mas na medida em que seja realmente produtivo, com algumas dicas ali que vocês podem aplicar no dia a dia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer mais conteúdos como esse, né? Uma conversa mesmo, sem muito roteiro, sem edição, sem nada, só pra gente ir trocando uma ideia e vocês irem aplicando, assim como tudo isso que eu falei para vocês, eu também tento aplicar em mim mesmo, e sempre que eu consigo funciona muito. Então nada disso, antes que muita gente vem encher o saco, né? Ah, mas você acha que é fácil? Não, eu sei que não é fácil, porque eu tento e eu sei o quanto que é difícil realizar tudo isso, mas não é porque é difícil que é impossível. Então são coisas que dá sim para aplicar, mas você tem que continuar tentando até que consiga. E é isso. Não confundir um último
batida de martelo, não confundir. Não pensar demais no futuro não quer dizer não planejar. Ser inconsequente, né? Ser irresponsável. Então planeje o seu futuro. Mas depois de planejar, depois de estabelecidas as metas, as ações, aí você vai focar nas ações. Beleza? É isso, o vídeo de hoje foi esse. Já dá o like, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu pretendo postar bem mais vídeos como esse, porque são vídeos mais fáceis de fazer e é um vídeo que eu sei que ajuda muita gente. Eu tive essa ideia de fazer esse tipo de vídeo porque eu constantemente tenho esse tipo de conversa com amigos, com os pacientes, né, nas terapias, e sempre pedem para eu... falam que diversas outras pessoas poderiam se beneficiar. E realmente, então aqui no YouTube, né, a gente tem um alcance muito maior. Então já manda para as pessoas aí que você acha que pode se beneficiar também desse tipo de conteúdo, que gosta. Então se inscreve, compartilha e vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.